Um dos pontos mais curiosos e muitas vezes ignorados de Monstros S.A. é o personagem conhecido como o Abominável Homem das Neves. Embora ele apareça brevemente no filme, a presença dele levanta questões que nunca são totalmente respondidas. A principal delas, por que ele foi exilado? O personagem surge de forma totalmente repentina, logo após o Mike e o Sully serem lançados para a porta, para uma região coberta de neve e remota, que era o Himalaia. E é ali que eles conhecem o tal Abominável, um monstro grande e peludo e de aparência completamente assustadora, mas com uma personalidade extremamente amigável e acolhedora. Ele oferece abrigo, ele tenta ajudar o Mike e o Sully e não demonstra nenhum traço de comportamento perigoso e problemático. E isso que torna tudo mais estranho, porque alguém como ele foi exilado. E o mais intrigante é que o filme, ele não dá uma resposta concreta. Essa ausência de explicação levanta ainda mais mistério, principalmente porque ele é o único monstro que vemos naquela região. Ele está completamente sozinho e o ambiente hostil em que vive parece ter sido projetado justamente para manter qualquer exilado afastado do mundo dos monstros. E a solidão dele não é tratada com profundidade no filme, mas ela está ali implícita. E depois dessa conversa entre o Mike e o Sully, o personagem nunca mais é mencionado. O Sully consegue sair dali, e o Mike também, só que o Mike ele vai logo depois e não demonstra como o Mike saiu de lá. Ele desaparece da narrativa, sem que o público saiba o que aconteceu com ele, ou se ele teve alguma chance de retornar também. Considerando que outros personagens e até mesmo, os vilões, eles têm os seus destinos definidos no universo. E esse apagamento do personagem cria uma grande lacuna. Ele se torna apenas um monstro que serviu de recurso temporário para que a trama avançasse. Com o tempo, a franquia de Monstros S.A. foi se expandindo e nos permitindo conhecer ainda mais o universo desses personagens. Um dos principais marcos dessa expansão foi a Universidade Monstros, que voltou no tempo para mostrar como Mike e Sully se conheceram, como era a vida acadêmica no mundo dos monstros e como os dois acabaram chegando a Monstros S.A., a maior empresa de susto da cidade. E é justamente nesse filme que reencontramos o Abominável Homem das Neves, mas bem rápido. Ele aparece apenas no final, durante a sequência em que o Mike e o Sully, após serem expulsos da universidade, decidem começar do zero e trabalhar nos setores mais básicos da Monstros S.A. E um deles é o departamento da correspondência. E lá vemos o Abominável mais uma vez, agora como funcionário, carregando pacotes e organizando cartas com o mesmo jeito simpático que vimos anteriormente. Durante essa cena, ele solta uma frase que por muito tempo foi interpretada como a explicação para o seu exílio. Ele menciona que desviar correspondência era motivo para ser banido. E essa fala se espalhou entre os fãs como se fosse a resposta definitiva. Muitos passaram a acreditar que o Abominável havia sido exilado justamente por isso, por ter se envolvido com algum problema de cartas ou encomendas. E de fato essa teoria parecia fazer algum tipo de sentido, especialmente porque o próprio personagem trabalha naquele setor. Mas ao olhar mais de perto, essa justificativa começa a perder força. Primeiro porque desviar correspondência é uma infração bem pequenininha ao ponto de ser, banido. E segundo, que a fala dele soou mais como uma brincadeira mesmo, sobre ele ter sido exilado e eles estarem na correspondência. Era só uma observação genérica e fazendo um trocadilho com aquilo que aconteceu com ele. Ou seja, não, esse não é o verdadeiro motivo. O motivo foi algo extremamente trágico e injusto, que colocava muito em volta como Monstros S.A. agia com seus funcionários no passado. A verdadeira razão do exílio do Abominável Homem das Neves aparece em Monstros no Trabalho, a série que se passa logo após os acontecimentos do primeiro filme, quando a Monstros S.A. deixa de utilizar gritos e passa a usar risadas como fonte de energia. A empresa está em processo de adaptação e a história contada
é pela perspectiva de Taylor Tuskman, um novo personagem que havia se formado como assustador, inclusive lá na Universidade de Monstros, mas ao chegar na empresa, descobre que assustadores não são mais necessários. E ele tenta, virar um cômico. E durante a série, o nome do Abominável, ele é citado diversas vezes de uma maneira extremamente negativa. A empresa inteira trata ele como um ser extremamente perigoso, como se ele tivesse cometido um ato realmente cruel. E em um episódio, o Taylor, ele entra por engano na porta de exílio usada anos antes com o Mike e o Sully, e ele reencontra o Abominável. Ao contrário da imagem que todos têm dele, o monstro se mostra completamente amigável e receptivo, oferece raspadinha, conversa com o Taylor e demonstra estar feliz por achar que ganhou um amigo. E o Taylor, que estava assustado no início, percebe que ele é inofensível. E logo depois, Val, a colega de Taylor, também entra na porta para procurá-lo, já que o Taylor, ele sumiu, E ao ver o Abominável, ela entra em pânico. Ela já conhecia a fama dele dentro da empresa e conta que ouviu dizer que ele teria devorado um funcionário do setor de recursos monstro chamado Dale. O Abominável nega e explica que conhece esse monstro e que ele saiu da empresa porque foi fazer um curso de massagem, ou seja, ele não comeu ninguém. Depois que o Taylor e a Val conseguem retornar da porta de exílio, o Abominável acaba voltando junto com eles, sem que percebam. E ao circular pela empresa, ele começa a ser visto por alguns funcionários, que imediatamente entram em pânico. A presença dele causa muita confusão, porque a maioria dos monstros acreditava nas histórias antigas sobre o seu exílio. Alguns afirmavam que ele havia roubado 27 carros e meio do estacionamento. Outros diziam que ele foi banido por beber gritos diretamente dos cilindros de energia. E nenhuma dessas versões era confirmada, porque cada um dizia uma coisa, mas o medo em torno do nome dele era bastante forte. Mesmo demonstrando a sua personalidade, que é ser gentil, simpático, os funcionários ainda continuavam com medo, principalmente porque existia uma regra clara: quem ajudasse, quem escondesse ou acolhesse um monstro banido, também seria banido. Enquanto o Abominável andava pela Monstros S.A. como se nada estivesse acontecendo, o Taylor, ele tentava escondê-lo a todo custo, com medo de ser punido, e ele se via numa situação bem complicada tentando proteger alguém que claramente não representava ameaça, mas que todos consideravam perigoso por causa da sua reputação. A Val, por outro lado, ela decidiu investigar a fundo. Ela não se contentou com os boatos, e como ela era uma pessoa compreensiva e observadora, na verdade uma monstra, compreensiva e bastante observadora e com muita empatia, ela foi atrás da verdade. E ao pesquisar, ela descobriu que tudo que diziam sobre o Abominável era falso, não passavam de boatos. Ele nunca comeu ninguém, ele nunca roubou ninguém, ele nunca fez mal pra ninguém, pra nenhum colega de empresa. E ele foi banido porque ele escreveu uma carta denunciando os planos do Walter Nuss e a existência da máquina criada para extrair gritos diretamente das crianças. O quê? Ou seja, ele descobriu o que o vilão estava fazendo e tentou alertar alguém. Depois disso, o Walter Nuss decidiu bani-lo para sempre. Quando percebeu que o Abominável sabia demais, ele preferiu afastá-lo. Banir era a forma mais simples e fácil de silenciar quem representava ameaça, Assassinato nesse universo, eu enxergo que seria algo muito difícil mesmo de encobrir. Então, esconder monstros em portas secretas sempre foi uma solução eficiente. Ele foi exilado por tentar ajudar, por tentar impedir a crueldade que estava sendo planejada contra as crianças. E por mais triste que isso seja, a verdade estava na nossa cara o tempo todo. Afinal, quando o Mike e o Sully descobriram os mesmos planos do Walter Nuss e do Randall, eles também foram mandados exatamente para o mesmo lugar. Era lógico que pensar que o motivo do exílio do Abominável era o mesmo. E para encerrar o arco dele, depois que toda essa verdade veio à tona, Mike e Sully decidem finalmente tirar ele do exílio. E eles tinham esquecido, tadinho, do Abominável. Agora que os dois estão no controle, no comando da Monstros S.A., eles fazem
fazem o que já deveria ter sido feito há muito tempo. O Abominável volta para a empresa e, como estava fazendo um calor absurdo no episódio, ele assume um novo cargo por lá, vendedor de raspadinhas, já que o Abominável sempre fazia, sorvete por lá. Então ele era bem craque nisso. Inclusive, vale lembrar, entre o final do filme Monstros S.A. e os acontecimentos da série Monstros no Trabalho, se passou apenas um mês. E a própria série mostra esse período de transição, com Monstros S.A. tentando se adaptar à nova fonte de energia. Aquela festa de comemoração que vemos no final do filme, com tudo aparecendo resolvido e a empresa indo bem, só acontece no último episódio da série, depois que Mike, Sully e os demais finalmente conseguem provar que o riso é de fato mais poderoso que o grito. Ou seja, tudo o que ocorreu com o Abominável se passa nesse curto intervalo de tempo. É só depois disso que a Monstros S.A. entra de vez na era da comédia. E esse foi o final feliz merecido pro personagem. E como ele mesmo disse, se a vida te joga uma bola de neve, faça uma raspadinha. Eu realmente fiquei bem triste quando assisti pela primeira vez essa série. É uma pena que as pessoas não comentam sobre Monstros no Trabalho. Eu achei bastante interessante deles acrescentarem o Abominável ou o Adorável Homem das Neves, porque de fato era uma coisa que a gente não sabia, a gente não tinha existência. Na verdade, eu nunca parei nem pra pensar o motivo do exílio dele. Mas quando eu assisti a série, eu falei, caraca, realmente a gente nem se importou, tadinho, com o personagem. Muita gente, não se importou com ele. Mas pra mim ele sofreu bastante, porque ele passou muito tempo sozinho, muitos anos, sozinho. E ficava feliz quando alguém entrava ali, quando o Michael entrou, quando o Tyler e a Val entraram, ele só queria fazer amizade, então ele ficou bastante feliz que ele tinha alguém ali. Eu devo admitir que eu amei essa série Monstros no Trabalho. Eu não sei porque o pessoal não comenta sobre ela, porque ela mostra muita coisa. Quando eu falo muita coisa, é muita coisa após os eventos de Monstros S.A. É uma pena que a Boo não apareça e eu creio que não vai aparecer. Mas tem muitas outras crianças que aparecem. Inclusive, a gente tem 2 temporadas. E o passado do Abominável apareceu na primeira. Na segunda temporada ele também passa em alguns episódios, assim, só fazendo participação. Ou seja, ele permanece na empresa até hoje. Mas enfim, tem muita coisa para explorar nesse universo dos monstros. E você já assistiu Monstros no Trabalho? Já sabia sobre o motivo do exílio do Abominável Homem das Neves? Comenta aí que eu quero saber. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui, falando sobre os universos das animações. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, pois por aqui vai ter muito conteúdo sobre os filmes de animação. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. Clica nele e então, até o próximo vídeo!